Abençoado dia para vocês. Começamos o livro do Êxodo, capítulo 4. Meu nome é Andressa e é a Bíblia por uma mulher aqui para você. Todas as vezes que eu ia buscar algum estudo, alguma referência bíblica, eu não encontrava tantas mulheres falando sobre capítulo por capítulo e tendo essa necessidade, né, de ter essa referência de uma perspectiva, de uma visão feminina sobre a Bíblia, foi que eu comecei a fazer esses vídeos para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou gostando muito, porque o livro do Êxodo, para mim, ele inicialmente teve uma conexão com Moisés, aí depois ele veio uma conexão ali com o Faraó. E aqui no Êxodo 4, a gente vai começar a ver que no capítulo 3 nós vimos que Deus fala com Moisés e Moisés tenta se esquivar, não sou digno, mas aí agora aqui no 4, Deus ele dá evidências ali de milagres, do poder de Deus para que Moisés demonstrasse ali para os líderes hebreus e para o faraó. Então, a vara de Moisés. Capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que isso na sua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Nesses primeiros versículos, nos estudos aqui que eu peguei como referência, fala sobre o que nós temos nas nossas mãos. Naquele momento ali, Moisés tinha somente uma vara. Então, muitas das vezes, o que nós temos nas nossas mãos, muitas das vezes não, sempre o que nós temos em nossas mãos, Deus vai usar. O que você tem na sua mão? Você tem uma pá? Deus vai usar. O que você tem na sua mão? Você está amamentando um filho? Deus vai usar. Então, assim como Deus usou essa vara na mão de Moisés, Ele vai usar o que você tiver nas suas mãos. E muitas vezes o que está nas nossas mãos, a gente menospreza o poder do que nós temos. E o que nós temos nas nossas mãos é o nosso domínio, é o verdadeiro propósito. Porque muitas vezes algo na sua mão que não pertence ao seu propósito não tem o mesmo significado na mão de uma pessoa que já tem propósito. Por exemplo, a gente tem um menino com 5 pães e 5 peixes. Para um menino, 5 pães e 5 peixes são apenas lanches, 5 lanches. Já na mão do nosso Senhor, já é um mantimento de multidões. O que é um prego nas nossas mãos? É para pregar algo. Mas o prego nas mãos de Cristo, quem participou daquele momento, aquele prego, ele já significou a nossa salvação. Então, o que tem nas suas mãos tem um grande poder. O que tem nas suas mãos, Deus irá usar grandemente. Você precisa dizer: eis-me aqui. E Deus vai te mostrar o caminho de todas as coisas. Do que está na sua mão é possível fazer. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais: Mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como neve. E disse: Torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no teu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como sua outra carne. Então aqui ele demonstra todo esse poder que nós temos sobre todas as coisas, até mesmo sobre a enfermidade. Muitas das doenças hoje que nós vemos as pessoas passando
são doenças que elas mesmas tomando consciência o porquê que essa doença veio até elas mesmas conseguiriam se curar. Principalmente hoje, quando se fala que a maioria das doenças são psicológicas. As doenças, elas vêm por conta de algo que começa aqui a doença. As células do corpo começam a não entender o que esse corpo vem passando e vem e traz essas doenças. Então, nós aqui nessa passagem, nós podemos imaginar o quão grande é o nosso poder sobre as coisas. E acontecera que eles, e aconteceram que se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que não creiam a esses 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornarás-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Então, nessas palavras aqui, nós temos que crer que tudo que somos é feito de Deus. E os bloqueios, e os problemas e as paralisias que esse mundo nos traz, ele tem a solução, que é ouvir Deus, que é enxergar a identidade que Deus tem por nós, porque Deus fez a criação perfeita. E aí nós precisamos entender que os nossos bloqueios, que o que nos paralisa, não tem nada a ver com o que somos. E a gente precisa buscar em Deus as nossas eloquências, assim como Moisés. Vai, pois agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então, aqui ele não queria ir, ele pede para o Senhor encontrar outra pessoa, mande outra pessoa, que não sou digna, não sou certa para isso. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Então disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Então, em meio ali todas essas negativas de Moisés, Deus dá a solução, que seu irmão não era levita, não tinha eloquência, então eles se encontrariam, eles se alegrariam e eles estariam juntos, e Deus estaria com eles. E tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca, e eu serei como a tua boca, e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Então, Arão falava o que Moisés recebia de orientação de Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que fará os sinais. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora, e tornareis a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta para o Egito,
porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração para não deixar ir o povo. Então aqui ele já vai alertando Moisés que ele passará um trajeto ali que não será de imediato libertar o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu tenho dito: Deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusastes deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Aqui ele já antecede aí a última praga, que seria a morte dos primogênitos. Lá na frente a gente vai ver todas essas coisas acontecerem. E aqui, antes mesmo de José, tô com José lá do Egito ainda, antes de Moisés sair de Midian, Deus já o preparava. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Aqui nesse capítulo 4, no versículo 24, todas as vezes que eu chegava aqui nesse versículo, eu buscava referências de vários lugares para eu conseguir ter uma compreensão. Porque assim como Deus de repente, né, vai e encontra Moisés e fala que ele será o Salvador, que ele libertará o povo daquela escravidão, de repente em um versículo ele já fala que ele quis matar Moisés. E aí eu falei, gente, como assim? E aí eu vou concluir a leitura aqui. E todos os estudos que eu busquei trazem essa mesma referência em relação à circuncisão e à ordem da lei. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou-a a seus pés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão. Agora, aí aqui já parte já para a segunda, para Arão. Então, o que nos estudos que eu trouxe, me trouxe sobre esse versículo 24? Que havia uma aliança com Abraão, que todo o povo hebreu deveria ser circuncidado, que aquilo era uma aliança que Deus fazia com Abraão. E para que se fosse cumprida toda ainda não tinha as leis de Moisés, mas se fosse cumprida essa circuncisão antes das leis, ela era como se fosse a lei mais forte. Era uma lei que não podia deixar de ser cumprida. E como Moisés, ele tem uma referência, uma tipificação até mesmo de Cristo, por conta que ele dá a libertação desse povo, ele precisava cumprir todas essas leis, ele precisava cumprir esta lei, inevitavelmente, deveria. E ele, como ele tinha nascido de um povo e quase dependendo aí, se eu não me engano, 430 anos, daí 4 gerações. Ele tinha nascido quase 4 gerações de um povo que estava sendo escravizado, que já não sabia mais nem que era José. Muitas daquelas pessoas, acredito eu, que já não sabia mais nem quem era Deus. Então ele nasceu sem esse fortalecimento dessa importância e de que fosse essa aliança com Abraão. Então ele já tinha tido um filho, esse primeiro filho tinha sido circuncidado e esse segundo filho ainda não tinha sido. E sua esposa também era de um outro lugar, também não tinha conhecimento dessa importância. Então, quando Moisés sai de Midian e está indo para o Egito, era necessário que ele tivesse 100% puro, ele tivesse 100% em cima da lei, para que Deus estivesse com ele, para que as coisas viessem a proceder como Deus havia falado com ele.
Então, nesse momento aí, é como se Deus o advertisse, o buscasse a morte dele por conta que ele não estava cumprindo algo. É um versículo que ele tem, que não é tão simples, é um versículo que dá para a gente buscar fatos históricos, várias referências. Eu quero ainda falar especificamente dele aqui no canal, então no próximo momento eu busco mais referências para vocês, mas a base ali de entendimento é que havia uma aliança com Abraão e a circuncisão era primordial para os hebreus. E Moisés não podia fazer aquela viagem, Moisés não podia seguir aquele plano de Deus se ele não estivesse 100% com essa aliança firmada com Deus. E aí, a partir aqui do 27, ele já traz a outra, ao encontro, né? E disse também Senhor Arão, vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, encontrou-o no monte de Deus e beijou-o. E denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviara, e todos os sinais que lhe mandaram. Então foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falará a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e a adoraram. Então, nesse capítulo 4 aqui, a gente tem muitos ensinamentos para nós. A referência principal do que nós temos nas nossas mãos é algo que Deus vai usar, então a gente precisa valorizar o que tem nas nossas mãos, desde que seja uma pá, desde que seja o que é de instrumento, o que em você Deus fez ter virtude. Então a gente precisa crer. E Moisés nos mostra aqui que muitas vezes nós possamos até ter medo desse propósito, mas Deus está conosco, então a gente precisa se encorajar. O mundo, ele precisa de nós. Cada um de nós temos um diferencial, cada um de nós temos algo especial que foi colocado por Deus dentro de nós para que nós usássemos as nossas mãos. Então, a sobrevivência precisa de nós, você pode crer. Coloque na sua cabeça o quão importante você é para a sua sociedade, para as pessoas que estão à sua volta. Se Moisés não tivesse aceitado, se Moisés não tivesse feito, não tivesse seguido esse caminho que Deus o mostrou, que Deus propôs, deixou sinais para eles, o que seria daquele povo? O que seria daquele povo? Então, o que vai ser do povo que está à sua volta? O que vai ser do povo que, pela sua existência, está esperando por você, esperando por mim? Então, que Deus venha falar ao seu coração. Vamos fazer uma oração para a gente finalizar aqui o nosso capítulo 4. Senhor, agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem nos feito. Pai, que cada um de nós, ó Pai, encontre o que clama dentro do seu coração. E nos ajude, ó Pai, a ter discernimento para valorizarmos, para colocarmos em prática, Pai, o que tem em nossas mãos para que seja usado para o Senhor, com o Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, caia dentro dos nossos olhos, Pai, que os nossos ouvidos ouçam e que o nosso coração, ó Pai, sinta a Sua presença e que cada vez nós ficamos fortificados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o capítulo 5.